Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e a nossa apresentação hoje vai ser sobre a hemorragia digestiva alta. Aqui está o roteiro da nossa apresentação. Começando pela parte da introdução, é muito importante trazer a definição do que seria uma HDA, uma hemorragia digestiva alta. Então, basicamente, são todos aqueles sangramentos gastrointestinais proximais ao ângulo de Treitz, ou seja, um sangramento esofagiano, um sangramento gástrico, todos esses vão ser considerados como um sangramento e, consequentemente, uma hemorragia digestiva alta. É uma grande comorbidade, uma grande emergência médica hoje em dia, é causa aí de vários custos médicos elevados, uma morbidade muito elevada, mortalidade muito elevada também. Tá? E a grande diferença é basicamente essa. O HDA é muito mais prevalente que o HDB. Tá? HDB, no caso, seria a hemorragia digestiva baixa. E a grande diferença é a origem desse sangramento. Sendo próximo ao ângulo de Treitz, será considerado um HDA. Quando a gente vai para a epidemiologia, a gente vê que atualmente cerca de 48 a 172 casos vão acontecer a cada 100 mil habitantes por ano. Os homens são os grandes prevalentes, né? São os que mais são acometidos por essa comorbidade. A mortalidade chega aí até 2,5%, a depender dos quadros mais graves. A gente tem como característica as principais causas dessa HDA seria a doença serosa hepática, ela se mantém aí em primeiro lugar. Tá? Esofagite é uma condição que a gente vai ver mais na frente, que vem ganhando cada vez mais espaço. E as varizes esofagogástricas, sobretudo aqueles pacientes cirróticos, também tem seu lugar muito importante. Um grande diagnóstico diferencial quando chega para a gente. E a gente vê que a esofagite e as varizes estão muito pares atualmente. Então, 10 a 15% de um caso que chega para a gente às vezes não vai conseguir dar a etiologia daquele sangramento gastrointestinal. Tá? Quando a gente vai para a apresentação clínica, o que a gente tem basicamente e de sintomas bem clássicos da doença é hematêmese, ou seja, um sangramento, um vômito com sangue, tá? Sangue vivo ou borra de café, bem característico da HDA. Outro sintoma muito importante também seria o melena. Melena seria fezes escuras ou fétidas proveniente de um sangramento gastrointestinal e necessita basicamente de 50 ml apenas de sangue para que esse melena seja desenvolvido na parte, seja excretado pelo paciente através das fezes. Outro sintoma, assim, também visto no HDA, mas ele é mais característico da HDB, seria a hematopesia. No caso, que seria um sangramento vivo em fezes. Tá? Um sangramento mais vermelho, mais não tão característico como a melena, com fezes escuras e fétidas, mas aquele sangramento realmente mais vivo. E na parte da sintomatologia, tudo isso vai depender. O paciente pode chegar para a gente muito grave, como também ele pode chegar um pouquinho mais tranquilo, e a gente tem que se basear também, a partir de como ele chega, em buscar já uma etiologia. Por exemplo, o paciente que chega com hipotensão ortostática, com confusão, com angina, isso tudo já vai dar uma característica de um paciente mais grave para a gente, certo? O paciente chega com dor abdominal, aquele paciente já tem história de uma DRGE, a gente já pode pensar uma doença ulcerosa. O paciente chega com icterícia, com ascite, a gente já vai pensar também. O paciente cirrótico provavelmente pode ter ali umas varizes esofagogástricas. Isso tudo vai depender de como o paciente vai chegar para a gente e a gente já vai ter uma noção de como conduzir. Como eu disse, as principais causas seriam a doença ulcerosa hepática e as varizes esofagogástricas. São as duas causas mais comuns que a gente vem vendo aí na nossa prática. Como eu disse, a esofagite, a parte lá da doença do refluxo gastrointestinal, com essas lesões, ela vai ganhando cada vez mais espaço, juntamente com as varizes. A doença ulcerosa hepática se mantém primeiro e a esofagite vai ganhando muito espaço. Aqui a gente tem um exemplo, em um grau C de Los Angeles. E outras causas também que a gente vai vendo com o tempo, seria a gastrite duodeno erosiva, uma gastropatia hipertensiva portal também naqueles pacientes cirróticos, esse aspecto aqui gástrico e aquele estômago e melancia, geralmente pode ser uma causa aí de HDA. Temos a síndrome de Mallory-Weiss,
que seria uma lesão na junção esofágico-gástrica, muito característica também, um sangramento muito importante que pode acontecer nesses pacientes. Uma lesão de Laffoy, também existe um vaso aí tortuoso, gástrico, que pode abrir e fazer uma lesão aí e uma grande hematêmese. O paciente pode ficar muito hipotenso, isso é uma causa também. E neoplasia, a gente também tem as causas principais aí de neoplasia. Ela pode ser a origem tanto de um sangramento mais crônico, por exemplo, o paciente vai perdendo sangue ao longo do tempo, às vezes sem sintomatologia importante, mas em algum momento ali pode dar um HDA muito importante, fazer uma hematêmese, fazer uma HDA importante. Então, aí os nossos diagnósticos diferenciais. A avaliação inicial do paciente é basicamente tudo aquilo que eu tinha falado. O paciente vai chegar para a gente, portanto, fazer uma anamnese adequada, um passado médico adequado. O paciente tem ali sintomas específicos que a gente já vai pensar numa causa adequada para esse paciente. Portanto, se ele está fazendo uso de alguma medicação que pode piorar essa sintomatologia, o paciente está ali fazendo uso de ANI, AS, anticoagulante, isso tudo vai ser muito importante para a gente levar em conta. O paciente que chega para a gente, é importante a gente fazer um diagnóstico e um exame laboratorial também para diferenciar de outras causas, ver como é que está o HB, ver como estão as enzimas pancreáticas, coagulograma. Isso tudo vai ser muito importante para a gente. É importante que o paciente chegue para a gente e a gente defina se ele está estável ou não, se ele está com sinais de choque hipovolêmico, se ele está com sangramento ativo. Isso tudo vai ser diferencial e no manejo da gente. Aqui está aquela tabela clássica que a gente fez mais em trauma, mas serve para qualquer perda de sangue importante, né? A gente vê aqui que na classe 3 e classe 4, o paciente aí já está mais hipotenso, ele já está com um ataque cardíaco importante, e a reposição volêmica vai ser um pouquinho diferente da classe de choque aí, classe 1 e classe 2. A partir da classe 3, a DPD, o paciente já tem indicação de fazer a reposição do cristalóide juntamente com sangue. E isso tudo vai ser muito importante na nossa avaliação inicial. No manejo geral da HDA, a gente tem que o paciente que chega para a gente, vai ser muito importante a gente já começar a entender ele como um paciente mais grave, tá? Vai precisar de uma atenção mais redobrada da gente. Vamos monitorizar esse paciente, vamos dar oxigênio se necessário, 2 excessos calibrosos, fazer uma ressuscitação volêmica nesse paciente, sobretudo lactato, soro fisiológico, quase 9%. Paciente ali que já tem sinais de intubação, já pode fazer intubação, tá? Uma ativa, paciente sem proteção de via aérea. E a estratificação do risco. Existe um score que se chama Glasgow-Blatchford. É um score, basicamente, que é muito usado, sobretudo lá nos Estados Unidos, e ele é muito validado aí em todos os guidelines, guideline europeu, guideline americano, em que a gente consegue diferenciar aquele paciente que chega para a gente com HDA que precisa de mais investigação, precisa de internação, e aqueles que a gente pode simplesmente mandar para casa. Nesse score, a gente tem alguns parâmetros que são avaliados. Tá? A gente vai ver ali aqueles pacientes de baixo risco e que não necessitam de uma internação, e aqueles de alto risco que realmente precisam de investigação maior. Quando o paciente pontua 0 pontos ou 1, ele pode ter um acompanhamento ambulatorial. Já aqueles pacientes que pontuam mais que 1, e aí esse sim precisa de investigação melhor, precisa de internação, um manejo, um cuidado mais adequado, certo? Aqui tem os parâmetros que são usados, tá? Tem o BUN, que seria como se fosse a ureia, a hemoglobina, a depender do paciente, aí, como ele chega, a hemoglobina desse paciente, ele vai pontuar a partir do valor dessa hemoglobina, a pressão sistólica, a frequência cardíaca dele, se o paciente já teve melena, aí chegou para a gente com melena, com síncope, se o paciente já tem doença hepática, e a gente, a partir desse score, a gente vai definir, né, se o paciente realmente vai ficar internado ou não. Ele é um score que traz aí 99% de sensibilidade e 57% de especificidade, e a gente vê que é um score que a gente não precisa fazer endoscopia antes, ou seja, a partir de sintomas e de sinais que o paciente chega para a gente vai poder definir se ele vai precisar ou não de internação e investigação. Então, o manejo geral da HDA, basicamente, a gente vai fazer uma transfusão sanguínea para aqueles pacientes que têm um HB maior de 7. Tá? Se o paciente é cardiopata, já tem uma doença prévia cardiopata, a gente já pode considerar abaixo de 8, certo?
E alguns estudos mostram ali que parece ter feito uma redução de novos sangramentos na morte, uma transfusão sanguínea indicada, certo? O paciente que chega para a gente já pode começar a fazer eritromicina, 250 mg, é um paciente que vai ser beneficiado em endoscopia, tá? A gente vai ver ali que, por exemplo, na doença ulcerosa péptica, em até 24 horas, esse paciente tem que fazer uma endoscopia, e pacientes com provável ali origem paciente cirrótico, com várias esofagogástricas, esse vai ter um benefício maior em até 12 horas. Então, a eritromicina é muito usada para facilitar ali a endoscopia, fazer uma visualização melhor de possíveis lesões de origem ali da HDI. Tá? IBP também vai ser muito utilizado, independente independente da origem do sangramento, tá? Pode ser tanto da DUP como da paciente cirrótico. Como eu disse, a endoscopia ela vai ser feita até em 24 horas, a depender da etiologia. Tá? Geralmente vai ter uma diminuição do tempo de internamento, essa endoscopia vai ser muito bem adequada e, assim, tanto diagnóstico como tratamento, tá? A depender do caso. Ela pode melhorar o desfecho de mortalidade e a necessidade de cirurgia. Tá? E, como eu disse, em até 12 horas ela pode ser considerada em pacientes com achados clínicos de alto risco e também naqueles pacientes com uma sintomatologia muito sugestiva de varizes esôfago-gástricas. Aquele paciente chega com icterícia, já tem problema hepático, cirrose, esse vai se beneficiar de até 12 horas e fazer essa endoscopia. E aqui eu trago um esquema que eu peguei do guideline americano, em que a gente consegue diferenciar aqueles pacientes que chegam de baixo risco, que a gente vai basicamente fazer com que ele faça um tratamento ambulatorial, não vai precisar se hospitalizar, e aqueles que chegam com GLAD score maior ou igual a 2. Esse sim vai ser preciso ser admitido no hospital, vai ficar em observação, tá? Vamos fazer todo aquele procedimento que eu já passei para vocês. A ressuscitação volêmica, paciente que necessita realmente de uma transfusão de sangue com hemoglobina abaixo de 7, a eritromicina já para a endoscopia, tá? Começar ali a IBP, se ele tiver realmente necessidade. E geralmente a gente começa, né? IBP ali, dose de ataque e manutenção, e vamos proceder à endoscopia digestiva alta em até 24 horas de apresentação. Então, a partir da endoscopia, a gente vai ter ali aqueles pacientes que não são de baixo risco, certo? Baixo risco ali, mas realmente que a gente consegue já tratar em alguns momentos. E a de baixo risco aqui, principalmente, né? Aqueles que têm baixa necessidade de hospitalização e não tem para que ficar hospitalizado a depender da lesão, e aqueles que realmente precisam ficar mais em observação, e sobretudo aqueles que têm as principais causas de hemorragia digestiva alta, que seria a úlcera, paciente ali com lesão de varizes esofagogásticas, uma lesão ali de Laffoy, neoplasia, esses sim vão precisar de internação e uma maior investigação. A estabilização do paciente, são pacientes mais graves que vão precisar realmente desse cuidado mais continuado ali no hospital. E são as referências que foram utilizadas para essa apresentação, no guideline americano, no guideline aí de hepatologia, as referências do UpToDate. Eu agradeço bastante pelo meu contato. Muito obrigado.